Olá, tudo bem? Espero, torço e vibro que todos estejam muito bem. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Senhor Deus, de amor e de bondade e misericórdia, agradecidos somos e estamos pela Tua presença amiga e desses nossos companheiros responsáveis por essa atividade. Abençoa-nos, serena as nossas mentes, conforta os nossos corações e assim damos por iniciado o nosso encontro de hoje e que assim seja. Bem, hoje eu vou contar uma história para vocês cujo título é O Significado da Vida. Era uma vez um senhor bastante antigo e conhecido na cidadezinha onde morava. Todos o procuravam para buscar conhecimentos, para pedir conselhos, para pedir informações das mais variadas, sendo que ele tinha uma grande questão a resolver, uma preocupação em sua vida. Era o seu filho, que, pela idade, estava habituado a não querer fazer nada, estava acostumado a não fazer nada. Era um jovem que não tinha perspectiva nenhuma, que não queria mudar sua situação, mesmo com todos os auxílios, mesmo com toda a conversa que seu pai constantemente tinha com ele, ele não mudava aquela sua postura. Os anos passavam e o filho foi crescendo e o pai envelhecendo, e a preocupação mantinha-se. Cedo ou tarde, ele deveria e teria que ter, sim, as suas reais experiências, teria que formar uma vida. Então o pai teve uma ideia. Chamou o filho para uma conversa. Meu filho, venha cá. Você não é mais uma criança. Você precisa e necessita ter as suas próprias experiências. E quando as tiver, você não vai mudar de ideia. Você precisa crescer, tomar as suas posturas, ter novas atitudes. Então, o pai entregou ao filho uma mochila. E nessa mochila continham alguns mantimentos, tinha roupas para cada estação do ano e um mapa. E ele disse: meu filho, essa mochila é uma oportunidade de uma aventura diferenciada em sua vida. Você vai andar por vários lugares, planaltos, planícies, penhascos, e esse mapa vai lhe indicar um grande e valioso tesouro. Na manhã seguinte, o filho, muito animado com toda aquela situação, seguiu. E o pai, antes dele sair, disse: meu filho, o tempo é seu. Os dias que vão passar dessa viagem dependerá dos seus passos, dependerá das suas forças. O tempo você que vai delimitar. Não se apegue a ele, mas siga no seu sonho. Os dias se tornaram semanas. As semanas se tornaram meses e ao longo do caminho ele conheceu muitas pessoas. Algumas ajudaram com comida, outras ajudaram com um pouso para o descanso. Algumas tentaram até roubá-lo, enganá-lo. Então, ele também passou por muitas perrengues durante a sua jornada e ele experienciou o melhor e o pior da humanidade durante esse período. Aos poucos, as estações foram mudando as paisagens também e, de certa forma, o tempo ficava ruim, ele parava para descansar e continuava no próximo dia. Finalmente, depois de um longo ano de caminhada, de altos e baixos, de ajudas e de perrengues, ele chegou no seu destino. Era um penhasco. E no fundo daquele penhasco, de acordo com o mapa, teria uma árvore na qual ele teria que cavar para encontrar aquele tesouro. E ele cavou, 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 cavou do lado, cavou embaixo, cavou e até subiu na árvore para procurar
o tal do tesouro. Olhou em todos os lugares e tudo isso demorou 2 dias. No terceiro dia, ele estava tão exausto que ele decidiu ir embora, desapontado com a mentira que o seu pai tinha contado, com toda aquela ideia que ele tinha criado. Ele começou a sua jornada de volta. No caminho de volta, ele experienciou as mesmas mudanças de paisagens da estação, mas dessa vez ele parou para observar. Ele parou para observar as flores desabrochando na primavera, os pássaros dançando no céu. Ele ia a lugares só para assistir o pôr do sol ou para aproveitar as deliciosas noites de verão. E já que os mantimentos tinham, de certa forma, acabado, ele tinha que ir atrás de alimentos. Ele aprendeu a costurar suas próprias roupas e a se virar com o que tinha, se proteger do mau tempo. Agora ele sabia dizer que horas só pela posição do sol e assim, de certa forma, planejar a sua jornada. Ele também aprendeu a se proteger de animais selvagens. Reencontrou muitas das pessoas que o ajudaram na ida. E dessa vez, ele passou uns dias para ajudar, retribuir toda aquela bondade que ele tinha recebido. Ele notou que muitas daquelas pessoas que o ajudaram, um simples andarilho que não tinha nada para retribuir ou oferecer em troca, só por pura bondade, só pelo fato de querer ajudar seu próximo. Quando ele chegou bem perto de casa, ele notou que tinha se passado 2 anos, desde o dia que ele havia saído de lá. E ele foi direto procurar pelo pai. E, ao encontrar o seu pai disse: "Então, meu filho, seja bem-vindo." E ele falou: "Pai, tinha tesouro onde o senhor me indicou naquele mapa?" O pai, sorrindo, falou: "Não, meu filho, não tinha tesouro nenhum." E o filho perguntou: "Mas por que tu me mandaste naquela viagem? Por que tu me mandou naquela viagem?" "Por quê, pai?" E o pai disse: "Bem, eu vou te dizer o porquê, mas primeiramente eu quero que você me conte como foi a sua viagem." "Bem, é claro que, pai, eu estava com bastante pressa. Eu fui seguindo muitas vezes o caminho, cansado, exausto, mas eu queria muito encontrar aquele tesouro. Eu não aproveitei muito bem a ida, mas a volta sim. Eu já cansado e bastante deprimido e bastante triste por não ter encontrado o tesouro, eu resolvi vir parando. Eu resolvi vir observando. Eu fiz muitos amigos, pai, durante a jornada de volta. Eu fiz muitos amigos. Eu aprendi a me virar. Eu aprendi a costurar, a buscar alimento. Eu procurei ajudar no que eu podia. Não era com nenhum tipo de matéria, era apenas com o meu trabalho." E então o pai, extasiado por aquelas palavras, disse: "Meu filho, que maravilha tu me contaste." E o filho, desapontado até, ele falou: "Pai, eu aprendi tanto durante esse período que simplesmente eu esqueci toda a angústia que me causava não ter conseguido o meu objetivo, o meu tesouro." E então o pai: "Exatamente, filho, era isso que eu queria que você vivesse, com objetivos. Mas se você vai com muita sede nesses objetivos, você só vai apenas focado neles, você esquece o restante.
É claro que os objetivos, eles são importantes, mas você vai perder os verdadeiros tesouros da vida. A verdade é que o verdadeiro sentido da vida é vivê-la para aproveitar as experiências ao máximo. Claro que é importante você ter uma meta, mas o objetivo de vivenciar tudo isso e crescer todos os dias, esse é o maior de todos os objetivos. O sentido da vida é vivê-la, meu filho, para aproveitar as experiências ao máximo e buscar com vontade e sem medo por experiências novas e enriquecedoras. Esse era o sentido da sua jornada. Esse era o seu maior tesouro. E então, você vive a sua vida como do menino no início ou como o homem do final da história? Bem, narramos hoje para vocês uma história sobre o significado da vida e sobre as experiências que vivemos durante a nossa jornada. De como muitas vezes não compreendemos nossos pais ou responsáveis quando eles nos dizem não. Achamos os seus atos arbitrários ou prepotentes, mas nós nem fazemos ou nós não temos nem a noção do objetivo principal, da lição final. Então, devemos ter foco e persistência em tudo na nossa vida, mas a experiência que vivemos valerá muito mais do que qualquer meta alcançada. O nosso crescimento, ele depende exclusivamente de cada um de nós. Ninguém é responsável pelo passo certo que damos, assim como o errado que tomamos ou a forma paralisada que muitas vezes ficamos. O nosso crescimento, ele é individual e constante. Independente da idade, nós devemos seguir com responsabilidade moral e material todas as vezes. Não esperar que tudo mesmo, seja dado sem um mínimo de esforço, ou que tudo mude sem você nem tentar, ou sem mesmo se levantar da sua cama, ou ficar apenas na sua zona de conforto. Isso não trará mudanças. Somos responsáveis, sim, e estamos aptos, sim, a mudar e a enfrentar e a entender o significado da nossa vida. Paz e bem para todos. Que as luzes do Senhor os envolvam, serenando, tratando, guiando, curando cada pensamento, sentimento e atitude de cada um de vocês e de nós. E assim finalizamos o nosso encontro de hoje. Até breve, pessoas. Até breve.